Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Casa Vida Prática. E se você não conhece o nosso trabalho, é casavidapratica.com.br, onde tudo começou. E nas redes sociais, corre que tem muito conteúdo de arquitetura. Hoje um bate-papo para lá de especial. Thaís Ruiz. Olá! Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. A Thaís, o trabalho dela eu conheço já há um tempo, acho que desde 2017, 2018, né? Isso. E eu queria, esse namoro começou porque esse conteúdo é riquíssimo. Eu falo, é uma arquiteta raiz, Ai, obrigada. né? E mais do que tudo também dribla nos papéis, né? Que a gente tem que conciliar família com trabalho. Equilibrando o pratinho sempre, né? A todo momento, né, Thaís? Sim, o tempo todo. Thaís, quando que você decidiu entrar nesse mercado aí ou fazer arquitetura? Olha, eu brinco, eu digo que não fui eu que escolhi, a arquitetura que me escolheu. Então, não tive muita opção, né? A verdade é que eu sempre tive uma proximidade grande com qualquer coisa que fosse mais artística. Então, eu criança, eu já estava sempre envolvida com isso. Ou eu estava desenhando, ou eu estava modelando alguma coisa, ou eu estava trabalhando com comida. Então, assim, sempre, né? Nunca fui a pessoa muito de exatas, né? Então, eu estava sempre mais ligada com isso. E chegou um momento de eu decidir ali, que eu acho que é uma idade muito precipitada, né? De você ter que decidir. Eu falei, design de interiores. E fui, mas não tinha nenhuma base de outras pessoas na família que tivessem contato com isso, trabalhassem com isso. Não, foi assim. Inclusive, não era um lugar comum para mim, né? Era uma coisa que dentro do meu círculo familiar e de amizade não tinha isso. E aí eu fui fazer design e eu amei. E depois dali, quando finalizei, eu falei, não, eu quero mais. E aí eu fui para arquitetura, porque foi a primeira formação, foi o que me deu clareza para entender que o que era arquitetura, né? Quais eram as limitações do design e que eu queria transcender isso, eu queria evoluir nisso, e aí eu fui para arquitetura. Então, foi uma coisa que aconteceu natural. Foi gradativa essa formação, isso né? foi. E a gente vê, é engraçado, quando eu comecei, né, nesse canal, eu comecei a fazer o podcast com os arquitetos, eu vi que isso é muito comum. Sim. Né? Estudar o design de interiores, ou até o contrário. Sim. O arquiteto que depois vai para interiores e faz o design de interiores depois. Então, elas estão muito ligadas, porque o mercado hoje de arquitetura está em interiores, né? Sim, então assim, são complementares, né? E não existe como negar que no mercado que eu trabalho, tô em São Paulo, o maior mercado é o de interiores, não é o de arquitetura, né? Então, assim, a gente já tem uma cidade consolidada, né? Já verticalizada e bem adensada. Então, o maior mercado é o de interiores, né? E as ciências aí são complementares, né? Então, acho que para você ter mais liberdade até no trabalho e conseguir entender todos os ângulos ali, as duas funcionam muito bem juntas. Então, eu me sinto uma profissional melhor porque eu tenho as duas formações. Né? Se eu tivesse somente uma, eu ia sentir falta da outra. Então, as duas têm a mesma importância, né, na configuração da profissional que eu sou hoje. E aí, conta um pouquinho. Você começou a sua carreira trabalhando em outros escritórios. Você já tinha o sonho de ser empreendedora, ter o seu próprio escritório? O empreendedorismo também. Ele veio junto comigo. Então, desde muito pequena, assim, criança, eu já queria empreender. Então, muito cedo eu resolvi que eu ia fazer chocolate. Então, eu sempre quis, essa coisa tá em mim, né? Mas eu comecei trabalhando para outros escritórios. Então, eu fiz estágio em outros escritórios, tive sempre mestres muito gentis, né? E no sentido de compartilhar o conhecimento, de fato, ensinar, né? Então, eu não tive o desprazer de trabalhar em algum lugar que eu fosse somente uma executora da mesma coisa. Então, eu sempre tive condição de acompanhar o processo. Foi muito engrandecedor. Mas sempre foi muito claro para mim que eu queria ter o meu escritório, né? Primeiro, eu tinha ideia de ser uma profissional liberal, que é um pouco diferente de ter um escritório de arquitetura. E aí, quando eu percebi, eu estava caminhando para isso, para ter um escritório, né?
E vou dizer que é um caminho sem volta, né? Porque aí você começa a abrir frente, precisa contar com outras pessoas no circuito, né? Então, muda um pouco, né? Então, eu falo, uma coisa é você se formar e ser uma profissional liberal. Isso é um cenário. E outra é você ter um escritório. É diferente. É diferente, porque a gente tem todo um processo que a gente estava conversando um pouquinho Sim. de gestão, né? Sim. Então, assim, quando você tem um escritório funcional mesmo, aí você tem toda uma gestão, porque você vai ter que contratar equipe, né? Não dá para você ficar full time ali. Então, as pessoas têm que fazer as tarefas para que você entregue depois o projeto no final. Essa é a parte mais desafiadora quando você decide que você vai empreender e ter um escritório de arquitetura, né? Porque eu me formei arquiteta, eu me formei em design de interiores, mas eu não tenho conhecimento de RH. Administração, Finanças, jurídico. Então, o desafio, né, quando você abraça isso, ele é maior. Então, você precisa ter uma visão mais 360 do negócio acontecendo para poder, né, passar as coordenadas e cuidar daquela equipe de colaboradoras, no meu caso, que são mulheres, para que tudo dê certo e que todo mundo tenha seu espaço e o reconhecimento pelo seu trabalho. Porque, a bem da verdade, hoje eu não faço nada sozinha. Grande parte, né, do sucesso, né, de um projeto bem feito está relacionado com a participação delas. E você mostra muito, né, nos stories ali no Instagram, né, as reuniões de equipe, o meio dia a dia do escritório. Às vezes você mostra esses flashes, né, durante a rotina de trabalho. Sim. E aí, você tá no escritório todo dia? Como que é a sua rotina? Olha, que você tem a sua família também, né? Tem que dar conta aí de todos os papéis. Sim. Como que é a rotina da Thaís? Olha, a minha rotina é uma coisa, assim, ela é muito louca. A verdade é essa, não tem outra forma de descrever minha rotina, ela é muito louca. Eu sim tenho um grande prazer de estar perto dos meus filhos, mas porque eu organizei a minha vida. São Paulo, gente, trânsito é um Loucura, negócio né? alucinante. Então eu organizei a minha vida com pontos muito próximos. Então, assim, o meu escritório fica muito próximo da minha casa. Mesmo, assim, a pé eu vou em 5 minutos. Que eu já me sinto muito privilegiada. Que bairro que tá o teu escritório hoje? Butantã, Zona Oeste de São Paulo. Tá. Então, eu estou muito próximo da minha casa. Então, eu não estar no escritório é muito mais por eu estar em obra, ou eu estar visitando loja, ou estar com cliente, do que estar em casa, porque é muito perto, né? Então, eu tenho essa facilidade dentro dessa rotina louca aí, que se não fosse assim, talvez fosse insana, e muito mais do que... E aí, organizei a escola dos filhos também no mesmo bairro, para a gente conseguir ter mais contato. Então, eu consigo participar mais da vida deles. A gente no escritório trabalha com sistema híbrido, então não é 100% presencial. Então, temos dias de trabalho home office, que facilita bastante esse contato até com eles. Mas o contato é como tinha antigamente. Então, de manhã a gente tem um contato, toma café e cada um vai fazer as suas atividades. E a gente se encontra à noite e segue a rotina normal. E final de semana, eu hoje consigo ter mais tempo para eles. Então, assim, foi uma mudança de conseguir limitar a questão do final de semana. Eu entendo que grande parte dos clientes preferem ser atendidos de sábado. Então, eu tento organizar de forma que não sejam todos os sábados e nem... Pelo menos um sábado sim, um sábado não. Para a gente conseguir ter o contato, porque a infância deles é uma só, não Passa volta. muito rápido, né? Que a gente estava conversando. É isso. E aí depois que crescer, eu vou ter todo o tempo para ficar. Se quiser, todo sábado, tá afim, beleza, vamos. Mas hoje eu tô tentando segregar um pouco. A vida dela é tão louca que, assim, você não para de estudar nunca, de se atualizar, né? E, ao mesmo tempo, você catequiza outros profissionais, estudantes, entusiastas de arquitetura, porque você criou um tour, né? Sim. Um tour arquitetônico. Isso. Quando que você teve essa ideia? Nossa, essa história é muito legal, porque a situação assim, eu sempre falei muito sempre interagi muito em rede social, né? Então é uma troca. Eu gosto de falar da minha vida, né, de arquiteta, e gosto de dividir. Então, o que começou a acontecer? Num determinado ano, isso foi em 2017, eu estava na Revestir, tinha um evento que eu palestrava, né, com um grupo de arquitetas. Então, eu tinha bastante contato com outros profissionais que vinham para São Paulo para esses outros eventos. E as pessoas começavam a me acessar e falar assim, o que eu devo conhecer em São Paulo? Aonde eu devo ir? Eu tenho um dia livre, o que eu posso fazer?
E eu sempre passei as orientações, só que vinha junto com a queixa de, ai, mas eu tenho medo. Ai, mas eu não sei se eu vou conseguir sozinha. Ah, e aí me deu um estalo, conversei com 2 pessoas que estavam ali e falei, olha, eu estou em programação para esse sábado. Eu gosto desse lugar que eu estou te recomendando. Vamos se encontrar? E eu vou com você e você fica mais tranquilo. Ah, tá bom. Aí, dali a pouco, tocou meu telefone. Então, Thaís, eu tô com mais 2 amigas. Elas podem ir também? Eu falei, podem, tá tudo bem. E aí, dessas outras meninas que palestravam comigo, eu acho que eu quero ir também. Eu vou também. Quando eu vi, eu estava com um grupo de mais de 30 pessoas organizando o nosso passeio, que começaria de manhã no sábado, terminaria ao final da tarde. E esse foi o primeiro tour. E ele aconteceu assim, dessa maneira, traçando um roteiro 3 dias antes, tendo um ponto de encontro que era uma estação do metrô, e a gente fez o percurso praticamente todo, até porque foi pensado dessa maneira, a pé. Então, foi o primeiro tour. E eu o primeiro percurso você fez aonde? Mais para a região do centro de São Paulo. No centro de São Paulo. Isso. Tinha outros, a gente foi bem ousado. A gente saiu um pouco do centro e foi para Paulista, mas o foco foi bem o centro de São Paulo. E por que você escolheu o centro? Porque eu acho uma dó. Como está hoje, né? Eu acho uma dó. A cultura de um povo está relacionada na história, né? Então, assim, muita coisa da nossa história está no centro. E está abandonado por uma série de fatores. O que eu sei é que a queixa ela é geral, né? Inclusive, proprietários de edifícios tombados do centro estão desesperados, porque não tem o que se faça com aquilo. Então, eu acho uma dó o estado que está o centro, e eu acho uma dó que a gente não mostre o centro para as pessoas. Tem muita coisa importante ali, a gente não pode deixar morrer, né? Então, tudo bem, tem muita coisa tombada, que não vai sair dali porque ela está tombada, mas está sem vida. Uhum. Então, não serve muito. Então, levar para o centro era para mostrar as coisas maravilhosas que a gente tem. E, assim, o centro é tema de aula da faculdade. Quando a gente fala de urbanismo, o centro tá. A gente fala de grandes obras, de grandes nomes da arquitetura, tem coisa no centro. Então, não falar disso, não levar as pessoas lá, não passou pela minha cabeça. Porque a arquitetura do centro de São Paulo é riquíssima. E aí, vamos falando como evoluiu esse tour, né? Porque pelo que eu assim, acompanho da vida da Thaís, e eu acredito muito, como na minha vida pessoal mesmo, tudo que você faz está muito arraigado ao que você acredita como pessoa, e você vai atraindo essas coisas aí na sua carreira, né? Tanto que você falou, a escolha profissional, o fato de ser empreendedora, como você lida com a tua família, né? Junto ali nos pratinhos. E também numa coisa que eu acho que você você sempre teve o desejo de fazer, que é ensinar, né? Queira ou não, isso aí é uma forma de levar conhecimento, multiplicar o que você sabe para as outras pessoas. Sim. E aí isso veio para você. Foi. Você atraiu, né? Foi, é a lei da atração, total. Né, que a gente fala, total. E aí esses grupos foram aumentando. E de que forma amadureceu esse tour? Eu entendi que era muito difícil organizar um grupo grande da forma que eu fiz na primeira, porque aconteceu, né? Eu olhei aquele tanto de gente e falei, meu Deus, tinha muita gente. E eu falei, vamos fazer diferente. Então, aí eu falei, tá, o que a gente tem que fazer? Vamos organizar minimamente. O que eu preciso? De um ônibus. Né? Então, tá bom, eu preciso de um ônibus. Tá, mas aí, entendi que tendo uma visão de negócio, eu falei, eu tô com um público absolutamente filtrado. São arquitetas, arquitetos, designers, né? Então, assim, tá muito filtrado. As empresas têm muito interesse nisso. Então, o que eu posso, né, fazer para que as pessoas que estão no tour sejam mimadas e tenham acesso a produtos e marcas? E, além disso, como eu consigo fazer com que esse evento seja uma experiência inesquecível? E aí eu comecei a buscar parceria de empresas, né? E também arquitetos que pudessem doar um pouco do seu tempo para dividir sobre a obra deles para essas pessoas que estão ali interessadas em arquitetura, porque é um público muito filtrado. Quem se inscreve para participar de um tour já está em outro, para mim, né? Ela já está em outro andar. Ela quer conhecer mais, ela quer aumentar a bagagem dela, ela quer aumentar a referência dela, ela quer entender o que está acontecendo no mundo. Então, Darcy, vamos voltar na foto anterior, né?
porque mostra a galera ali. Porque esse é o Marcelo, da Soma Uma, e ele palestrou pra gente ano passado. Tá. Então, foi um evento muito legal. Ele contou sobre o retrofit que ele tá fazendo no edifício do centro. Mas isso aí foi ano passado. Mas eu já tive E para na verdade, para cada edição, você traz pessoas que podem compartilhar esse conhecimento, experiências, para que a troca fique mais edificante para todo mundo que participa. Exato. Essa é a ideia, né? Exato, é isso. Não é só um comercial, vamos na loja ali que vai ter um coffee. Tem conteúdo, né? Então, tem muito mais conteúdo do que o comercial, mas o comercial existe também. Mas ele não pode ser o foco do evento, senão o evento perde sentido. Tá? Então, quando a gente tem a parceria para fazer o receptivo com um coffee dentro de uma loja, óbvio, estou levando um grupo de arquitetos ali para dentro. É interessante para todo mundo. Para o arquiteto que está olhando, está entendendo se aquele produto é o que ele especifica, se faz sentido para ele, e já começa um relacionamento com alguém ali da loja para poder atender, né? Que isso funciona muito bem. A loja que está com o público filtrado, mas nunca vai ser uma loja que não faça parte do circuito de arquitetura. Então, a gente ir até a Uniflex da Cidade Jardim faz todo sentido, porque a loja é uma obra. Visitar a Vila Ibiza, eu tô falando nomes, gente, é merchan, né? Mas enfim, lógico. Foi um ponto do tour. A Vila é um evento, aquele espaço é um evento. Né? A Gabriel Monteiro da Silva é um ponto muito importante. Então, e você está citando realmente que até o que dá match mesmo, né? Com o que você acredita para esse tour, são experiências. Sim. Porque você está promovendo, não é só uma loja, né? Ele não é o layout é totalmente diferenciado, né? É isso. Então é tem isso, que ter né? arquitetura. Então, tem arquitetura? Faz parte? Consigo colocar isso dentro de um roteiro que é interessante? Sim. Aí a gente consegue um match interessante e vai. Do contrário, fica perdido, né? Então... Quantas edições por ano? Uma edição por ano. Então, fica de olho. Sim. É sempre nessa época efervescente, né? De Expo Revestir, DW, SP Arte. É quando estão acontecendo as coisas em São Paulo. Já vem para São Paulo, já tá na programação o transporte para ficar aqui. É uma diária a mais, fica um sábado e curte a cidade. E volta para casa com uma bagagem muito maior. Muito maior. Não só comercial, mas também arquitetônica, artística. Tempo de duração do tour? É um dia inteiro. A gente tem 8 horas de evento. Mínimo. No mínimo. E é uma troca que eu acho que essa galera vira um grupo de WhatsApp depois, né? Vira sim. E assim... uma quantidade que sai depois é muito pouca. E confesso que no mês seguinte do tour, a atividade do grupo é muito mais intensa, depois ele vai amornando e se retoma depois, porque a recorrência é grande. Então, se as pessoas têm condição de novamente vão. Então, se olhar nas fotos, é capaz que encontre as pessoas, já foi 2, 3 vezes, né? Já tá repetindo aí a dose. Thaís, para as pessoas, provavelmente esse episódio já vai para o ar depois do tour desse ano, mas para o ano que vem, para pensar, né, em 2024 para 2025, quando que as pessoas podem começar a te procurar para fazer parte do tour? Quando for fazer inscrição para visitar a feira, já começar a olhar a passagem para vir para São Paulo... Já faz a inscrição no tour. Já manda uma mensagenzinha pelo Instagram. O Vida de Arquiteta, hein, gente? Isso, e aí já vai saber como que tá a programação. No mínimo, a gente vai colocar o nome no mailing para poder receber as orientações na época. Eu começo a fazer essa divulgação no mês dessa efervescência. Então, no iniciozinho do mês, já começa a ter esse assunto girando no Instagram. E é onde eu divulgo. Não tenho outra forma de divulgação no momento. Então, é por ali. Então, tem um valor de participação. Tem. Nesse valor está incluso alguma refeição, enfim, como que funciona essa logística de almoço, coffee? Tá, a gente tem o café da manhã que é do receptivo. Tá. Essa é a alimentação que a gente tem. Durante o evento, né, durante o dia, né, dentro do ônibus, sempre tem bebida. Então, tem água, suco, água de coco, cerveja, tá ali. Né? E à disposição durante o evento inteiro. Almoço, a gente sempre escolhe um ponto para metade do dia onde as pessoas tenham opção de almoçar. Mas é independente, cada um vai verificar Cada um vai almoçar por sua conta e depois volta pro tour. Isso. O valor, ele é basicamente rateio do transporte,
E toda a parte de envolvimento que a gente tem, de cobertura fotográfica, tem a bebida durante o ônibus, tem os audioguides que a gente produz, então sempre tem uma orientação, uma explicação da obra. A gente não só chega a falar, essa obra aí é bonita. Não, tem lá, né, a explicação do que é, quem fez, de que ano que é, qual é a história do espaço. Então, tudo isso tem um custo, e aí esse valor, eu posso falar aqui? Pode, é um valor simbólico. Pode ser que tenha uma diferença de preço para o ano que vem. Com certeza. Mas, gente, é um valor simbólico, né? Não, quem dita muito é o aluguel do ônibus. É impressionante. A hora que eu peço orçamento, eu falo, pronto, já sei quanto que vai custar. Esse ano, o valor do tour foi R$165. E aí, o almoço, cada um paga a sua. Quando a gente vai encerrar, tem um happy hour. Então, ali, não é que vai ter uma super refeição, mas tem um negocinho, uma bebidinha, sempre tem pra gente fazer um brinde, tirar aquela foto maravilhosa de encerramento. Então, isso tá incluído dentro do nosso tour. Uma delícia, gente. E isso faz falta mesmo, né? São poucos que a gente tem no mercado. Eu acho que você está sendo, até como arquiteta, pioneira em organizar. Não vou saber dizer se são pouquíssimos. Mas eu mesmo não Secretaria conheço. de Cultura, Sim. né? Coisas relacionadas à prefeitura e ao governo do estado, que a gente vê que tem organizações de passeios. Isso. Né? Mas as pessoas ficam até receosas, muitas vezes, de participar por questão de segurança. Sim. Né? Que a gente sabe Ainda mais quem é de fora, tem muita insegurança. Tem muita insegurança de passear em São Paulo, né? E coisas que, às vezes, as pessoas não fazem ideia que existe. Essa foto mesmo, ela é do Instituto Biológico, que tem o maior cafezal urbano do mundo, né? Então, assim, ninguém sabe. A gente tem um cafezal dentro da cidade de São Paulo. E o Instituto Biológico fica ali na Vila Mariana, né? Sim, pertinho do Parque Ibirapuera. Isso, exato. Muito legal. A gente foi ano passado. E esse ano, qual é o destaque? Dá para adiantar ou é surpresa? Não, eu posso falar até porque você falou que vai ao ar depois, vai acontecer no dia 23, então não tem por que segurar nada. Eu acho que o destaque esse ano é Instituto Moreira Salles. Tá? E o Sesc Pompeia. Agora, eu não consigo falar porque quando eu lembro que a gente no meio do percurso vai estar no Martinelli, então aí já... E o Martinelli, né, nessa concepção aí de estar sendo revitalizado, Sim. né, está em obras, né, então Isso. A gente vai mergulhar até nesse processo aí. Exatamente, então assim, é muito difícil falar qual que é o mais legal, eu vou dizer que esse ano está muito especial, então... Para a gente terminar esse assunto antes de entrar em projetos, a gente tem burocracias também, Sim. né? Para visitação de prédios tombados, né? Ou de alguns pontos turísticos. Como que você quebra essa burocracia? Como você monta esse roteiro? Tem que mudar de um ano para o outro? É uma questão também de namoro? Tem muito trabalho para conseguir incluir esses pontos na visitação? Tem um trabalho maior de pesquisa, né? Porque eu busco lugares que sejam portas abertas. Tá? Então, se o lugar não estiver fechado para alguma manutenção, museu, porta aberta, né? Então, esses espaços recebem as pessoas, não existe uma burocracia. No máximo, a gente vai avisar que vai chegar um grupo, e aí é uma ligação, um e-mail com o número de pessoas e o espaço recebe, por exemplo, o Instituto Biológico, né? Mas essa parte, quando são espaços que são espaços portas abertas, não tenho nenhum problema com eles. Agora, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Eu acabei abandonando um pouco a questão, por exemplo, de igreja, que eu tive situação de igreja que eu fui obrigada a trocar o ponto de visitação no 45 do segundo tempo, porque a pessoa que cuidava da igreja já mudou de ideia 2 dias antes. Falou, então você não pode mudar o dia e passar para da terça-feira? Eu falei, então, não é assim. Tá combinado, né? A gente já tinha combinado. Então, eu tô tentando colocar mais espaços, que a gente tenha essa possibilidade de entrada, por exemplo, Sesc é porta aberta. Então, a gente faz a nossa parte de ser gentil, de mandar uma mensagem informando que a gente vai levar um grupo, para não ter nenhuma situação de espanto e nenhum tipo de constrangimento, mas são espaços abertos. Né? Então, é muito tranquilo dessa maneira. Agora, existe também um trabalho que é feito por um amigo, que é Relações Públicas, e que faz também o meio de campo em situações, por exemplo, aqui no edifício Virgínia, que a gente visitou ano passado, não é aberto. Não é aberto, né? É mais restrito. E aí a gente organizou um talk. Então, aí tem um trabalho mais de relação... De pessoa a pessoa, né? Então, vai de relacionamento. Como eu tenho um bom relacionamento com relações públicas, com lojistas, com outros arquitetos e arquitetas,
fica mais fácil, né? E as pessoas sempre atendem muito bem quando eu falo que é pro tour. A Thaís, gente, é uma comunicadora, tá? Nata. É verdade, né? Então você faz muito bem essa parte de RP para sua própria carreira. Ah, que bom saber, mas eu acho que sim mesmo. Eu acho que sim mesmo. Então, não assim, preciso fingir você modéstia, é muito aberta, né? Então, a esse contato. Eu sei que muita gente, às vezes, tem até receio pela timidez mesmo, né? Ou por não ter essa gestão de comunicação dentro do escritório. Sim. E eu vejo que essa parte de comunicação, você trabalha muito mais do que o marketing, mas mais a comunicação mesmo, desde o início lá da carreira, né? Então, isso eu acho que é primordial, como muitos estudantes assistem o programa, o canal, então eu acho que isso é legal a gente passar, porque abre as portas, né, Thaís? Assim, é engraçado, né, porque eu nasci no dia da comunicação, dia 5 de maio. Então, minha mãe sempre falou isso pra mim. O que você é, geminiana? Não, eu sou taurina. Taurina. Taurina mesmo. Assim. Raiz também, né? Arquiteta raiz, taurina raiz. E aí minha mãe sempre falava pra mim que eu tinha, ela falava assim, filha, você tem o dom da palavra. E eu achei engraçado, eu trouxe isso pra minha vida. Eu falo que eu levo a palavra da arquitetura pras pessoas. E eu acho que o legal do tour é porque, assim, quando a gente viaja com amigas, com família, a gente quer comentar da junção, sabe, da ferragem, da escada. E não tem com quem, né? Putz, eu não entendo, ela é leiga, né? Não, e a pessoa vai achar aquilo chatérrimo, né? Chatérrimo. E aí a gente não tem essa troca. Quando a gente tá no tour e assim, tá todo mundo na mesma página, é maravilhoso. E aí você vê a pessoa pirando, abraçando pilar. Eu tenho foto abraçando pilar, aí quando eu fui ver as fotos do registro, tinha mais gente abraçando outros pilares. Então assim, junta uma galera que tem a mesma paixão e é legal pra troca. Então você consegue falar disso e pra mim é muito bom. Então eu gosto de falar para as pessoas que têm interesse por essa área. Não, mas eu não sou arquiteta, não tem problema, você gosta. Porque eu vou falar e eu vou falar... Eu não vou ficar só no raso. E vai mergulhar na história, né? É isso. Eu vou falar com uma certa profundidade, né? É engraçado, porque Instagram é minha ferramenta de trabalho ali, né? De comunicação. Sim. E às vezes eu encontro outros comunicadores que me indagam por que não existe um investimento real nessa linha. Eu falo, primeiro, eu sou arquiteta, não quero abandonar, não vou deixar de ser. E segundo, que se eu tiver que trocar a profundidade do que eu gosto de abordar por algo muito sutil, muito leve, que é importante quando a gente fala de grandes números, não quero. Eu quero poder ter essa densidade. Então, eu sou realmente apaixonada. Para quem não gosta, eu vou ser uma chatonga. E para quem gosta, vai ser uma delícia conversar. Porque eu adoro esse assunto, eu gosto de estudar. Então, ou eu estou fazendo projeto, ou eu estou estudando outros projetos, ou eu estou lendo sobre arquitetura, ou eu estou passeando, entrei num restaurante e eu vou escanear o espaço porque eu quero ver tudo. Então, entrei aqui no estúdio, eu já queria mapear tudo. Então, assim... Gente, eu amo. Vamos falar de projeto? Porque senão a gente vai ficar aqui falando de tour, de carreira de arquiteto, mas vamos falar de projeto? É porque grande parte das pessoas nem sabem dos meus projetos, eu acho engraçado. E na verdade, né, é o ganha-pão da Thaís. Então vamos falar de projeto. E você escolheu a dedo ali, 3 diferentes. Sim. E com perfis diferentes, porque esse daí é um corporativo. Sim. Conta a história com esse cliente. Primeiro atendimento, já é um cliente que retornou. Olha, então, eu vou pedir licença para explicar uma outra situação, até porque a gente vai ver 3 projetos com linguagens totalmente diferentes. Eu faço um trabalho que eu chamo de generalista. Então, eu trabalho o perfil do cliente. Então, se você procurar dentro dos projetos de escritório a mesma linguagem, não vai encontrar. Não tem. E essa é a assinatura do meu trabalho. Então, às vezes, mas qual a assinatura do seu trabalho? É o meu cliente satisfeito. Ele tem que olhar e falar, era isso que eu queria. Então, a minha participação, ela é pelo conhecimento, pela técnica, pela ergonomia, pela funcionalidade, pela especificação correta, mas eu quero atender o desejo dele. Então, ele vai entrar no espaço, ele vai lembrar de mim como um ponto de apoio importante que ajudou ele a realizar o sonho dele. Sem só olhar e falar, foi porque ela quis. Foi o que ela quis, é o estilo da Thaís. Então, agora falando, essa sede de escritório é de um cliente que veio, foi o primeiro trabalho que eu desenvolvi para eles. Hoje eu estou desenvolvendo outro trabalho para eles. É uma sede de uma multinacional na região da Berrini. E foi pedido para mim um espaço para receber
as pessoas que vêm da sede da Espanha para o Brasil. Então, tinha que ter uma pegada da Bossa brasileira, mas precisava mostrar a força do trabalho do Brasil e da sede que eles têm aqui. Então, não podia deixar nada a desejar. Esse era o ponto principal. E tinha a referência da sede deles lá, né? Então, você não podia fugir, né, desse trabalho de branding que eles tinham lá, já, né, de uma marca, um estilo mais conservador, Sim. né, sério, Sim. né, e ao mesmo tempo mostrar essa brasilidade aí em alguns aspectos, Exatamente. Me deram essa liberdade. Um briefing difícil, não é fácil. A gente acha, é fácil. Não, não é. Agora, a parte mais desafiadora desse trabalho foi quando eu peguei a planta, eu entendi que era um prédio de um arquiteto que eu tenho uma super admiração pelo trabalho, Carlos Bratic. E aí eu olhei, assim, a primeira coisa que eles pediam para mim era para esconder o teto. E o concreto faz todo sentido nesse lugar. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou esconder esse não teto? Posso. E aí eu fiz uma apresentação expondo a importância do arquiteto, da característica do trabalho, e que seria muito importante até para essa brasilidade, porque tem uma importância muito grande o concreto na arquitetura brasileira, né? Marcou uma etapa muito importante. E aí passou. Foi um divisor de águas, né? Foi. E aí eles aceitaram, né, com uma certa resistência, porque a ideia era não ter fio nenhum aparecendo, e a hora que eu assumo isso, mas não vai ficar com uma cara muito de galpão, não vai ficar uma cara muito fabril? Não, fica tranquilo, a gente vai resolver isso. E aí o desafio foi revitalizar, o investimento foi para revitalizar, porque tinha o proprietário anterior da sala tinha colocado forro para esconder. Então, foi uma vitória. Foi uma transformação e aí, foi uma né? vitória conseguir. Então, vamos ver as próximas. Ó, e a gente tem uma outra vista. E tem, assim, a gente divide sem dividir, né? Que é a questão aí das formatações e layouts modernos também. E separa uma certa hierarquia sem ser muito brutal. Porque isso precisava na cultura da empresa. Não é hierárquico, né? Não é. Eles queriam um espaço open sutil, space, mas que tivesse uma identificação, até para ficar mais. Porque, como a ocupação ela é sazonal, mas que tivesse uma forma de identificar aqui é o pessoal X. A diretoria está aqui, Exato. Né? O pessoal operacional está então, aqui. Mas aqui tem uma reunião rápida. Sem ser algo que criasse uma barreira de inacessibilidade, entendeu? Uhum. E aí a gente tinha a questão, né? Um dos produtos, né? Aliás, o produto mais importante do grupo é isolamento acústico. E eu optei por manter o concreto. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer para compensar isso? O isolamento. E aí vieram as nuvens, o carpete, né? Que então é carpete mesmo, eu ia te perguntar. É carpete. É carpete. E essas nuvens, que material que é? É uma espuma. É uma espuma. Isso, é uma espuma. E a gente tem a iluminação na parte superior, então ela reflete no teto, óbvio que tem uma absorção, porque o teto é mais escuro porque é concreto, e aí rebate. Então a gente tem uma iluminação difusa, bem interessante aí. Temos um cocar. E o cocar. E essa brincadeira que você falou, né? Da iluminação. Sim. Então, a madeira também, né? Que dá esse acolhimento. Com essa parte que dá essa aquecida. As áreas de reuniões menores, né? De descompressão também, né? Para fazer, de repente, falar no telefone, né? Um espaço com tratamento acústico também. Que é essa área aí, né? Que você tem é mais privativa. Exato. E aí a gente já mudou. Aí a gente já muda para um próximo projeto. Esse daí é comercial também, ou é residencial? Esse é um residencial. Tá. Então, esse é um residencial. Isso. Aqui já é o Cairê, né? O projeto que a gente tem esse nome no escritório. E um casal que recebe os pais aos finais de semana. Então, precisava ter um quarto que tivesse essa configuração. E aqui a gente colocou um quarto de hóspedes com espaço para as malas na lateral. Então, cada um chega, abre o armáriozinho, já tem um lugar para você colocar sua bagagenzinha. E os armários na parte de cima de apoio. E no esse apartamento tem qual metragem? 168. Tá. Então, uma boa metragem. E aí é o quarto da filha. Da filha.
quarto do casal. Quarto do casal. Aqui tem uma ousadia, né? A gente se apropriou de fato da varanda, né? Tá. Então, a divisão que existia da varanda foi suprimida e o quarto avança para a varanda e assumir esse rompimento, né? Onde acabou a parede, começa o envidraçamento, tudo bem, a cabeceira abraça esses dois espaços. Acho que não sei se tem uma visão de frente. Não tem. Não mandei. Eles queriam também bastante amplitude e nada que ficasse muito separado. A gente passa pouco tempo junto, e o tempo que a gente está em casa, a gente quer conviver, então eu estou cozinhando, tá assistindo televisão, a gente quer se encontrar, quer se ver, e aí recebo muito, quero muita gente aqui. E aí teve essa proposta de fazer essa estante com a TV giratória, que ela atende tanto para a varanda como para o living, enfim. E uma mescla também, né, de decor. Sim. Ele já tinha um acervo, foi tudo novo, começou do zero. Como que foi essa escolha de peças soltas, marcenaria? Eles tinham pouquíssimo acervo. Tá. Tinha uns banquinhos da cozinha, que já veio do outro apartamento. O restante foi tudo peça especificada em projeto. Esse sofá a gente desenhou. Foi num momento que o sofá ilha não estava tão... Em alta ainda. Então era para achar o tamanho que a gente precisava. Então foi uma peça que a gente desenhou e executou com tapeçaria. E as poltronas costela, porque era um desejo deles. O desejo deles ter a poltrona. É isso. Aí a cozinha também, ela é integrada? A gente integrou, era tudo separado. Aí e aí vocês a gente integraram abriu tudo. com Agora ela vai lá para a varanda, então a cozinha ficou espaço para churrasqueira, né? Ficou uma coisa única, vai para lá. Era uma queixa deles que o espaço da cozinha era pequeno, né? E aqui foi um segundo trabalho. Eu fiz um restaurante para um dos donos, então assim, sabia que gostava de cozinhar. E a cozinha pequena. E aí, como que faz? Queria mais espaço. Aí propus essa integração e eles aceitaram. Foi ousada, mas aceitaram. Isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Espaço de trabalho. Também me apropriei de outra varanda e transformei, né? Coloquei o uso para eles do home office, hein? E a cozinha pode ser aberta ou não, né? Então a gente tem essa flexibilidade. No painel a gente tem uma porta ali. Exato. Escondidinha. E aí é outro projeto. E aí, se tentar buscar uma conexão de um para o outro, não vai encontrar. Mas é melhor, porque aí a gente já vê a versatilidade do trabalho do escritório mesmo, né? E aí conta a história desse cliente, Thaís. Aqui foi um restaurante que a gente fez no Itaim. Uhum. E a proposta era que tivessem 2 andares completamente diferentes. Um é restaurante para trabalhar, atendendo de dia o pessoal que está trabalhando. E à noite, um bar que vira mesmo, né, um espaço mais de descontração, que a mesma pessoa que foi almoçar poderia, né, voltar num happy hour e estender um pouco à noite, mas com uma linguagem totalmente diferente. Então, era como se a gente estivesse fazendo 2 em 1, né? A única coisa que eles compartilham realmente é a cozinha. E o restante era totalmente diferente. Então, aqui é o Gaivota Bar, e lá embaixo é restaurante, e em cima é bar. Uhum. E é um bar com área aberta, né? No meio do Itaim, que é uma coisa mais difícil de achar. Mais difícil de achar, né? E a gente tem o espaço da adega ali. Isso, e aí desce e começa a característica dele mais restaurante. Mais restaurante, mais intimista. Isso. Aí essa parede, que foi um desafio, né? Que ela falava que ela queria uma sereia. Eu quero uma sereia, eu quero uma sereia. E aí eu fiz a proposta dessa parede de escamas, com a iluminação por baixo das escamas, né? E esse pendente também foi uma criação nossa. E que material são essas escamas, Thaís? É um acrílico bem fininho. É um acrílico fininho. Isso. E foi pintado. A gente fez o efeito do cortem pintando na obra. Foi desafiador. Foi desafiador. Foi. E a iluminação, né? Aquele pendente, é uma armadilha de pesca indígena. Também foi... Garimpado Fui buscar... Para ter esse pendente, a gente que fez ele. As cadeiras também foram desenhadas pelo escritório, nós que desenhamos as cadeiras. E você gosta muito disso mesmo, de fazer o design do produto? Eu acho que às vezes eu não encontro o que eu queria, do jeitinho que eu queria, aí eu não travo. Entendeu? E aí a gente você deixa faz. A criatividade. Isso. Falar mais alto. Exato.
Então, a gente desenvolveu. Então, couro natural, corda, que tinha tudo a ver com o que a gente estava trabalhando no espaço. E serralheria, com um vergalhão mesmo. Ai, Thaís, eu amei. E eu queria que você falasse agora pra gente terminar um pouquinho do que vem aí do seu trabalho. O que você tá de olho mais em concretizar, que você ainda não realizou? Ou vertentes do escritório? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu acho que o meu desejo maior é que eu consiga, mesmo sendo comunicadora e trabalhando em rede social, que eu consiga deixar claro a importância que o meu trabalho tem na minha vida, mas a seriedade dele. Então, eu não acredito que demonstrar seriedade na arquitetura seja fazer foto com cara de nada. Então, isso não dá para esperar de mim. Então, o que eu quero? Conquistar o mercado pela seriedade do meu trabalho sem ter que ser blasé. Esse é o meu grande desejo. Eu não quero... Em São Paulo. Em São Paulo. É realmente desafiador. É muito desafiador. Então, assim, eu não quero fingir que eu sou uma coisa que eu não sou para poder ser levada a sério. Meu trabalho é sério. Eu não preciso vestir só preto, fazer cara de nada, ter o mesmo cabelo e o mesmo tudo, a mesma bolsa, o mesmo sapato, o mesmo carro e o mesmo tudo para mostrar que o meu trabalho é sério. Então, eu acho que essa é a barreira que eu tenho maior na minha vida. Se tem algo que é difícil para eu transcender, é isso. Né? E está sendo muito positivo para mim quando eu percebo que eu estou conseguindo atingir um mercado que está olhando para mim, de fato, enxergando a qualidade que eu coloco no meu trabalho, sem eu ter que fazer esse tipo, que é uma coisa que é um lugar comum para o profissional de arquitetura, né? Que está arraigado mesmo, é aquele histórico que a gente vem, que eu sempre bato na tecla aqui, porque eu também não faço um jornalismo decor que é inatingível, de luxo, entendeu? Uhum. Porque hoje todo mundo tem acesso. Sim. Se tem uma coisa boa que aconteceu, né, com a internet e com essa digitalização aí exacerbada na pandemia, é a acessibilidade ao que é bonito, ao que é estético. E, lógico, a gente tem uma indústria que comeu a gente por um tempo e que a brasilidade está lutando contra. Né? O mercado nacional está agora respaldado com designers que estão sendo reconhecidos. Sim. Mas a gente cai até no designer ficando blasé. Sim. E essa é a parte que eu não gosto. E a realidade do brasileiro não é essa. É uma minoria que tem essa realidade, né? E a gente precisa mostrar que existe sim uma possibilidade da arquitetura ser acessível, que ela é importante que seja acessível. A gente não tem que determinar quem tem ou não direito à qualidade de vida. Eu acho que isso é um problemão. Então, assim, a gente não pode definir que só o que é caro é bom e que não existe outra forma de fazer. Acho que a gente tem que olhar ainda para a grande parte da população brasileira que precisa de acesso a uma vida melhor, uma qualidade de vida. Então, é importante. E eu vou te dizer que eu tive experiências muito bonitas na minha vida de chegar cliente para mim e falar, olha, eu passei a vida inteira morando num conjunto, né, de habitação social, né? E eu juntei dinheiro e eu quero fazer o projeto e eu vou construir a casa da minha vida. Eu comprei um apartamento melhor e eu vou mudar e eu quero fazer tudo direitinho. Então, e o pior, chegar para mim e falar assim, eu fiquei muito feliz quando você me atendeu e quis falar comigo, porque quando eu mandei a planta para um outro escritório, a menina debochou de mim. Então, e isso é real, isso não é mentira. A pessoa que se escutar o podcast vai saber que eu tô falando dela. E eu acho um absurdo você debochar da cara de uma pessoa que tá te procurando para realizar um sonho. No máximo, você vai ter uma conversa muito franca com essa pessoa e falar assim, olha, qual é a sua pretensão de investimento? Esse é um valor que você vai conseguir ou que você não vai conseguir. Capitaliza. Dá pra gente fazer isso, dá pra gente chegar até aqui. Isso, né? Vamos mudar então um pouco o briefing, até onde você consegue abrir mão de alguns desejos que você tem, ou você quer dividir curto, médio, longo prazo. Então, a gente não pode tratar só como sim e não. Você não. Isso não existe. Todo mundo tem direito para o sim. E a nossa casa precisa ser o melhor lugar do mundo. Senão a gente não tem nem vontade de voltar para ela. Então, a gente precisa voltar para casa. E tem que ser uma volta do apaziguar o coração. Aqui eu me sinto acolhida, aqui eu me sinto abraçada. Eu vou ficar aqui, eu vou descansar aqui. Né? Então, esse lugar precisa ser bom. E já vem crescendo esse movimento, né? Eu vejo pessoas trabalhando, falando sobre afetividade, também não ser tão carimbo do que é o comercial que está em alta.
Então isso tem melhorado bastante, mas essa é a bandeira que eu levanto. Eu não vou dizer que interiores não é alguma coisa cara, né? Não vou falar isso. Mas existe sempre um caminho. A gente, como profissional, tem que apresentar quais são as possibilidades desses caminhos, sem ficar tão preocupado em qual a nobreza daquele material. Qual a nobreza daquele material, né? Gente, tá encerrando. Eu não queria, mas tá encerrando. Eu quero te agradecer. Imagina, eu que agradeço. Volte mais vezes, vamos trocar muito. Me chama que eu venho. Você é uma pessoa que tem muito o que acrescentar e você se preocupa com isso. Eu gosto muito. De repassar, de levar a palavra, né? E você também, você faz a mesma coisa, por isso que eu acho que a gente se gosta tanto, né? Eu acho que isso é difícil, né? Porque você dar sem pensar em ganhar alguma coisa em troca, né? Isso a gente vê que são cases, assim, que são mais difíceis de a gente encontrar hoje no mercado, né? Sim. Então, eu quero te agradecer a disponibilidade de vir até aqui, né? O estúdio fica na ABC Paulista, Thaís veio lá do Butantã para cá. Então, muito obrigada pela presença. Mais uma vez, eu que agradeço muito pelo convite, me senti lisonjeada, vim muito feliz, porque espaço, né, para falar é algo sempre muito positivo. O seu trabalho é incrível, eu admiro muito. Eu agradeço. Estou super satisfeita de estar aqui. Estou emocionada até, porque eu admiro muito o teu trabalho. É recíproco. Tá? Admiro e eu vou muito te falar. Pessoa. Ai, que bom, fico muito feliz. E eu vou dizer que a gente não tem que se preocupar tanto em cavar somente o retorno. Se a gente fizer a nossa parte, vem. É isso aí. Vem. Vai chegar. Vem e vai também. Vai não é pra vir, já fica longe. Isso é muito bom, né, Thaís? Tem coisa que eu falo que é livramento. Thaís, deixa suas redes, né? Como que a gente faz para fazer o seu tour, né? Esse guide muito especial aí, que é esse tour, né? Nesse roteiro histórico e cultural da arquitetura. Todas as informações aqui. Então, vamos lá. O meu Instagram é @vida_de_arquiteta. Toda parte que eu falo sobre diário é por aqui que encontra. E é por ele que eu divulgo o tour. Para conhecer mais do meu trabalho, do escritório, o meu site é thaisruiz.com.br. Essas são as duas formas de me encontrar. Gente, agradeço mais uma vez e muito obrigada por você ficar até aqui, né? Assiste de novo e nos segue casavidaprática.com.br e nas redes sociais Casa Vida Prática. Eu te espero no próximo episódio.